a Bia, criadora aqui da Morello Handmade, e nesse vídeo a gente dá início a uma nova fase onde eu vou ensinar tudo que eu aprendi nesses 4 anos de marca. Se você ainda não viu, dá uma conferida no último vídeo aqui do canal onde eu explico todos os detalhes dessa mudança. A maior característica dos designs aqui da Morello é a mistura do crochê com os acessórios em sintético. E a partir de agora eu não vou ensinar só o crochê para vocês. Eu também vou ensinar como que vocês podem fazer os seus próprios acessórios para assim não ficarem limitadas apenas ao que tem no mercado hoje. Nesse primeiro vídeo dessa nova fase, eu vou te ensinar esse novo modelo que eu desenvolvi. A ideia dessa peça surgiu de uma necessidade do meu dia a dia mesmo. Eu adoro sair para caminhar no final de semana, conhecer um bairro novo da minha cidade ou ir para alguma feirinha que esteja acontecendo, algum evento, mas eu não gosto de ficar carregando um monte de coisa. Porém, claro que a gente sempre precisa levar 2 coisas essenciais, que é o celular e uma garrafinha de água. Foi daí que surgiu a ideia da bolsa, que junta essas 2 funções em uma peça super leve, prática e também estilosa. O acessório para essa bolsa foi totalmente pensado para iniciante, para mostrar que mesmo que você não tenha máquina de costura, você consegue fazer acessórios elaborados e modernos para bolsas de crochê. De ferramentas, você vai precisar de uma base de corte, mas caso você não tenha nesse primeiro momento, você pode usar qualquer coisa que proteja a sua mesa dos cortes que a gente vai fazer. Falando em corte, a gente vai precisar também dos estiletes, que pode ser aí um estilete comum, um estilete profissional ou um estilete de precisão. A gente vai precisar também de réguas. Eu recomendo que você tenha alguns tamanhos de régua, porque a gente vai utilizar esses tamanhos em diferentes processos na hora da confecção. Vamos utilizar também uma tesoura, que daí tem que ser a mais afiada que você tiver para conseguir cortar os acessórios com mais precisão. A gente vai precisar também de alguma coisa para marcar o molde no sintético, que daí pode ser um lápis ou também essas canetas próprias para sintético que você encontra facilmente na internet. Essas foram as ferramentas básicas. Agora vamos às ferramentas principais que a gente vai precisar, começando pelo balancinho. O balancinho a gente utiliza ele para prender os rebites, botões, ilhós, mas eu sei que o balancinho ele é um pouco caro e para cada tipo de material que a gente vai prender, como o rebite e os botões, a gente precisa de uma matriz diferente. Então eu sei que vocês não vão talvez conseguir adquirir esse balancinho por agora. Eu recomendo muito porque é uma coisa que a gente vai utilizar em todos os acessórios, mas como nessa peça ela foi pensada para ser para iniciante, nela a gente vai usar só rebites. Toda a peça vai ser presa e juntada com rebites. Então nesse início seu, caso você não queira adquirir o balancinho de primeira, existem umas matrizes manuais para prender os rebites, que são muito mais em conta, e você faz a aplicação com um martelo. Então é uma opção aí para vocês também. A coisa que a gente mais faz nos acessórios para bolsas de crochê são furos. Então quanto mais furadores e vazadores você tiver, melhor, porque ele vai facilitar todos os processos que a gente for fazer. Hoje aqui no ateliê eu utilizo 4 vazadores. O vazador giratório, esse vazador alicate comum que a gente encontra em todos os armarinhos, os vazadores do próprio balancinho e a Crop-A-Dyle. A Crop é minha queridinha, porque ela é a melhor para fazer os furos laterais onde a gente vai passar o crochê no acessório. Nela a gente consegue definir já a distância que o material vai ficar da borda para o furo, além de ela ter já 2 tamanhos de furo nela. Existe uma versão mais em conta no mercado que ainda tem essa função de definir a distância da borda do furo. Ela tem somente um tamanho de furo, mas ainda assim é uma opção muito legal para vocês começarem. Material para bolsa, eu vou utilizar o fio náutico de 5 mm, mas você pode usar também o fio de poliéster de 5 mm, fica a sua escolha. Para o acessório, a gente vai precisar das ferragens, que nesse caso a gente vai utilizar rebites, meia argola, mosquetões, regulador e argola. Claro que o material principal que é o montana. Se você preferir, você pode usar couro, mas eu dou preferência por utilizar o sintético na minha produção. Montana existe em 2 gramaturas, de 1,5 e 2,5 milímetros. Eu gosto de utilizar de 1,5 porque ela é muito mais versátil, mas fica a sua escolha. No link aqui da descrição, você pode adquirir a modelagem desse acessório que a gente vai fazer juntas e dentro tem toda a lista de materiais e ferramentas com indicação de fornecedores. Vou começar cortando o molde, lembrando que para adquirir o seu é só acessar o link aqui na descrição.
Eu recomendo que você imprima o molde em uma folha mais grossa, como essa. E quando imprimir, lembra de conferir a medida desse quadrado para verificar se imprimiu na proporção correta. Eu vou usar um estilete e uma régua de acrílico. Eu gosto muito dessas porque facilita a visualização, mas pode ser qualquer uma. Depois de destacar a parte principal, eu vou cortar essas curvas com uma tesoura e fique tranquila que quando a gente chegar nessa etapa lá no acessório, eu vou te mostrar como que eu faço para essas curvas ficarem perfeitas. A gente vai precisar vazar esses riscos pretos do molde, então primeiro eu vou fazer um corte nessa parte menor e depois na parte maior. Sem a régua eu vou fazer os cortes na diagonal e depois é só puxar e destacar esse pedacinho de papel e repetir esse processo nos outros riscos. Vou destacar o molde do fundo e nele não precisa fazer mais nada por enquanto. Eu vou utilizar o molde das tiras como gabarito para saber certinho onde que eu vou marcar cada furo no sintético. Para não se perder, eu recomendo que você faça os cortes na vertical primeiro e depois faça os cortes na horizontal. A tira central é bem longa e para caber na folha 4 eu dividi ela em 4 partes. Para unir, eu vou pegar primeiro essas duas partes e na 2 você vai ver que tem uma ponta preta e uma ponta cinza. Você vai unir esse lado preto com o molde 1 utilizando uma fita durex ou uma fita crepe, alguma que dê ainda para ver o molde por baixo. A parte 3 tem dois lados também, você vai juntar esse lado cinza com a parte 2. E para finalizar é só juntar a parte 4 no final. Já cortei as tiras menores e essa pequena eu vou reservar por enquanto. Essa outra eu vou também unir o centro delas com uma fita. Depois de tudo cortado, vamos começar a fazer os furos. Começando pelos furos de 3 mm, na parte principal eu vou furar esses 4 furos centrais com um furador giratório. E as tiras eu vou furar com um furo menor da cropp. Nessas duas tiras menores, onde tem um risco preto nas pontas, em cada extremidade deles eu vou fazer um furo de 3 mm. Agora eu vou fazer os furos de 5 mm. No meio da tira central tem um furo de 5 mm, que nesse caso eu vou fazer com a cropp. Na parte principal eu vou fazer somente esses 2 furos por enquanto. Quando a gente for fazer o acessório, eu vou mostrar minha técnica de como fazer esses furos para o crochê sem precisar marcar cada um dos furos. Como eu sei que talvez algumas de vocês vai ter um pouco de dificuldade nesse começo de adquirir todos os materiais em fornecedores diferentes ou até mesmo de encontrar uma montana que seja de boa qualidade, nesse vídeo eu estou lançando a Morello Box para você ter a comodidade de receber na sua casa todos os materiais para fazer um acessório dessa aula, tudo junto em um pacote só. A Morello Box vai ser liberada em quantidade limitada a cada nova aula que eu fizer de um modelo novo desenvolvido por mim, seja aqui no YouTube ou em curso pago. Nela você vai receber o sintético e as ferragens na quantidade necessária para fazer um acessório da aula. Acesse o link aqui da descrição para adquirir a sua box edição Zoe. Mas claro que se você está assistindo esse vídeo algumas semanas ou meses depois do lançamento dele, a Morello Box desse modelo não vai estar mais disponível porque ele vai ser em quantidade limitada ali só no período de lançamento, tá? Mas não se preocupe porque dentro da modelagem que vocês também podem adquirir aqui no link da descrição, tem toda a lista de materiais com indicação de fornecedores para cada um deles. Na primeira etapa eu vou pegar esse pedaço maior e na box ele já foi enviado para você com o direito do material para fora. Eu recomendo que você faça isso com o seu material para que as pontas da aba fiquem viradas para dentro quando a gente for fazer o acessório. Vou virar o material do avesso e vou posicionar o molde principal, o fundo e as duas tiras menores. A tira horizontal a gente vai fazer 2 cortes iguais a ela. Esse retângulo de sintético enviado na box já está na medida do comprimento dessa tira, então eu só vou me preocupar em fazer o corte de 2 cm. Para fazer o corte dessa tira fina, eu recomendo que você use uma régua mais larga. Essas mais finas ficam tombando para o lado, o que pode fazer com que ela se mova e o corte saia errado. Posicionei a borda do sintético na medida de 2 cm da régua e aqui tem 2 dicas. A primeira é dar uma leve inclinada no estilete para a direita, que vai ajudar a fazer os cortes mais retos. E a outra dica super importante é você só fazer o corte até onde o seu dedão vai. Chegou nele, pausa, move a mão, aí continua o corte novamente. Eu vou cortar 2 tiras iguais a essa e você pode usar também os cortadores circulares.
Eu recomendo que você faça teste com cada um deles para ver qual que você prefere. Hoje eu acostumei com um estilete mesmo e eu sinto que eu consigo fazer melhor os cortes retos com ele. Vou conferir para ver se a medida do sintético está realmente na medida do molde. Depois vou posicionar o molde em cima desse sintético e vou marcar todos esses furinhos. Você pode usar um lápis ou essa caneta própria para sintético que você encontra em armarinhos. Eu vou marcar a altura desse corte diagonal ali com um lápis mesmo e depois vou vir com a tesoura e vou fazer esse corte. Eu vou abrir bem a tesoura, vou posicionar no comecinho da onde eu marquei e vou ir até a outra ponta. No lado do furo menor da crop, eu ajustei a distância para que o furo fique bem no meio da tira e eu vou seguindo essa marcação fazendo os furos. No outro lado dessa tira, a gente tem 4 marcações também. Você vai furar esses dois dos lados com um furo de 3 milímetros ainda, mas esses dois do meio você vai furar com um furo de 5 milímetros. Dessa forma como eu mostro aí no vídeo para vocês. Lá na montagem vocês vão entender o porquê desses furos bem juntinhos, e agora é só repetir essa mesma coisa na outra tira que é igual a essa. Seguindo a sequência, eu vou fazer mais um corte de tira de 2 centímetros, mas dessa vez com a régua posicionada na parte menor do material. Vou posicionar o molde da fivela, marcar a altura dele e todos os furos. Depois eu vou cortar o excesso com uma régua e com o furo menor da crop, que eu vou ajustar a distância dele para o quarto risquinho mais ou menos ali, eu vou fazer os furos seguindo a marcação que eu fiz com o lápis. Agora esses dois do meio a gente vai fazer igual a outra tira com um furo de 5 milímetros bem junto. Lá na montagem a gente vai posicionar a fivela e fixar na bolsa mais ou menos dessa forma. Agora a próxima etapa é o fundo. Eu vou marcar a largura e o comprimento, e quando você for fazer esses cortes mais largos, cuida para a régua ficar bem esquadrada com o sintético para não ficar um corte torto. Depois disso é só fazer os furos, mas essa parte eu vou deixar mais pra frente para fazer junto com a parte principal do acessório, que é a que eu vou começar a fazer agora. Vou alinhar bem o molde com a borda, marcar a largura, parte curvada da aba e furos. Nessas aberturas eu vou só marcar o lado menor e as linhas diagonais, ficando dessa forma. Depois de marcar tudo, eu vou cortar o comprimento e a largura. No molde eu fiz a aba sendo mais quadrada assim, mas você pode fazer a aba arredondada ou triangular também se preferir. Não vai interferir em nada na modelagem, já dá uma carinha diferente também à peça. Para fazer o corte dessa parte curva, eu vou abrir bem a tesoura, posicionar no começo da marcação. E aqui o grande segredo é conforme eu for fechando a tesoura, eu vou também girando ela seguindo a curva. Eu cortei um pouco, abro a tesoura novamente e sigo o processo até o final. Se caso ficar com alguma pontinha assim no começo ou no final, é só virar e tirar apenas a camadinha de trás do material. Para fazer esses furos centrais, eu vou utilizar o furador giratório com uma ponta de 3 milímetros. Esse furador é muito bom para fazer esses furos que ficam no centro do material em que a crop não chega. Para fazer as aberturas, eu vou fazer primeiro o corte reto, posicionando o estilete bem no comecinho do risco, vou pressionar ele para baixo e depois eu vou puxar até próximo do final. Aqui tome cuidado para o estilete não passar reto, puxa bem devagar até o final do risco. Eu vou virar e agora sem a régua eu vou posicionar o estilete bem na ponta, no começo do corte que eu acabei de fazer, vou pressionar ele e vou dar uma leve puxada na diagonal. Fazendo a abertura dessa forma, as tiras que a gente vai passar por elas encaixa melhor no acessório. Agora é só repetir esse processo em todas as outras marcações. Depois de tudo cortado, eu vou fazer os furos por onde vai passar o crochê necessariamente. No molde, eu deixei marcado para vocês onde tem que ficar cada furo, porque pode ser que vocês tenham um furador diferente do que o meu. Você pode usar o molde como guia para fazer esses furos, mas eu acho que é muito mais prático e muito mais fácil a gente fazer essas furações sem precisar marcar cada um desses furos, porque querendo ou não, quando a gente está fazendo muitos acessórios, acaba sendo um pouquinho chato, né, de ficar marcando cada um dos furos.
Então, nesse vídeo eu vou te mostrar a minha técnica de como fazer esses furos sem precisar ficar marcando cada um deles. Com o furo de 5 milímetros da crop, eu vou ajustar a distância para o quinto risco e vou fazer primeiro esses dois que eu já tinha marcado, que é para saber até onde que os furos vão. Agora aqui nessa parte de baixo eu vou fazer os dois furos do canto. Para isso eu vou posicionar a crop e olhando para o lado direito dela, eu vou deixar a borda do sintético alinhada com esses dentinhos laterais que tem na crop. E eu vou fazer um furo ali. Na outra ponta eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou encontrar um furo no outro e vou pressionar levemente com a mão. Aqui eu vou colocar mais um furo no meio. Agora essa distância eu vou dividir da seguinte forma. Usando como guia esse negocinho preto de regulagem da distância da crop, eu vou posicionar a ponta dele com o final do furo anterior para fazer esses furos seguintes. E eu vou dividir essa distância pela quantidade de furos que couber. Eu dou uma leve apertadinha antes para conferir se a quantidade que eu acredito que vai caber ali vai ficar bom. Ficando bom, é só voltar furando e seguindo esse processo. Seguindo essa lógica, eu não preciso ficar marcando com a régua cada um dos furos, e fica um processo muito mais rápido, e ainda assim deixando a distância dos furos bem harmônicas. Essa distância dos furos fica bom tanto para fios finos, como o fio náutico, e também para fio de malha. No fundo eu vou dobrar o meio também, vou fazer um furo ali com a crop e essa distância entre um furo e outro vai caber apenas 2 furos, então é essa quantidade que eu vou colocar ali. Se você for conferir com o molde, você vai ver que ficou com a mesma quantidade e a mesma distância, então fica bem certinho. Agora, você pode ver que ali na parte de cima ainda falta fazer esses furos, porém você vai ver que a crop não chega dentro do material. Então, para isso, a gente vai precisar usar o furador giratório com a maior ponta que tem no kit. Eu vou seguir a quantidade que eu fiz ali na parte de baixo, primeiro eu vou fazer um furo no meio e depois mais 2 de cada lado. No fundo, a gente vai seguir a mesma sequência lógica. Primeiro os furos do canto, dobra no meio e divide a distância que sobrar pela quantidade de furos que couber. Eu gosto de arredondar um pouco o canto do fundo, então eu faço isso com a tesoura mesmo, sem precisar marcar. Agora eu vou fazer a tira central e essa vai ser a tira que vai unir todo o acessório, por isso os furos precisam ficar bem certinhos no lugar. Como ela é uma tira longa, na box ela já foi enviada para você cortada, mas caso você não tenha adquirido a box, dentro da modelagem tem todos os detalhes da medida que você vai precisar. O molde tem 2 lados. Eu vou começar a marcação por esse lado mais reto. Eu vou colocar uma fita dupla face na parte de trás dessa tira para ela não correr do lugar conforme a gente for marcando. Para fazer os furos dessa tira, eu vou utilizar a crop também. Bem no meio tem um furo de 5 milímetros que eu já vou fazer para não me perder. E todos os outros furos são de 3 milímetros, então é só furar seguindo a marcação.
Agora vamos para a última parte, que é a alça tiracolo. Na box ela já foi enviada cortada para você também. Como esse acessório não tem costura, eu vou somente fazer os furos nas duas pontas. Eu dobro 2,5 cm para dentro e eu vou fazer um furo na altura de 2 cm mais ou menos. E dá para fazer esse furo tanto com a cropp quanto com o furador giratório. Todo esse acessório vai ser juntado por rebites e eu desenvolvi ele justamente para primeiro ser um acessório fácil para vocês começarem a fazer, né, que não requer máquina de costura, e também para mostrar para vocês como que dá para sair do óbvio e fazer coisas diferentes. Porque muita gente fica aí só limitada a abas e fundos, mas eu quis trazer essa peça para vocês verem que mesmo sem a máquina vocês conseguem fazer ainda acessórios bem elaborados. A gente aqui não vai fazer costuras, mas caso você queira a aba, você pode fazer dupla também, tá? É só colocar 2 camadas do material e costurar na máquina se você tiver. Mas para prender os rebites a gente vai precisar do balancinho ou algum outro aplicador de rebite que você tiver, como o aplicador manual que eu já falei lá no começo do vídeo. Então essas são todas as partes que compõem esse acessório da Zoe e essas são todas as ferragens que eu vou precisar para a montagem dela. Eu vou começar a montagem das tiras menores, essa pequena por enquanto é só encaixar a fivela dentro dela. Essas tiras horizontais vão ser as que vão segurar as garrafas no lugar. E como existem garrafas de várias larguras diferentes, eu achei necessário fazer elas com regulagem, que no caso vai ser com as fivelas. Depois de posicionar a fivela, eu vou colocar no avesso esse lado do rebite que tem uma haste, conhecido como lado macho. E no lado direito eu vou colocar essa parte fechada do rebite, que é conhecida como lado fêmea. A outra tira é igual a essa, então repete o mesmo processo. Para fixar o rebite eu vou usar o balancinho, mas caso você não tenha, você pode utilizar também os aplicadores de rebites manuais. É necessário fazer a regulagem do balancinho sempre que você for usar uma matriz nova. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, deixa aqui nos comentários. Na alça tiracolo, em uma das pontas eu vou posicionar o mosquetão e vou colocar um rebite. Na outra ponta vai ser a regulagem, eu vou pegar o regulador e vou passar essa ponta pelo lado esquerdo dele primeiro, puxo bastante o sintético para cima e volto passando pelo lado direito. Agora eu vou colocar o outro mosquetão que vai ficar solto nesse caso, passo a ponta de baixo para cima do lado esquerdo do regulador novamente, volto passando pelo lado direito. Vou juntar essas duas partes com o rebite também. Para fixar o rebite eu também vou usar o balancinho. E na parte da regulagem não pode colocar assim no balancinho, senão vai danificar a parte de baixo da alça. Eu vou abrir dessa forma e vou posicionar no balancinho somente a parte que tem o rebite. Agora eu vou pegar a parte principal e a tira central e eu vou começar colocando essa tira central nessa primeira abertura do fundo. Vou puxar e inserir de baixo para cima nessa abertura da frente. Nesse momento eu vou colocar uma meia argola dessa forma e vou deixar ela solta ali. Eu vou finalizar passando a tira central por essas duas últimas aberturas como eu mostro no vídeo. No começo ali dessa tira central tem 2 furos, certo? Um desses furos tem que ficar pro lado de fora da aba e o outro vai encontrar com esse primeiro furo que tem na aba. E aqui eu já vou colocar um rebite. Indo pro próximo furo, aqui eu também vou colocar um rebite.
Agora, nesses 2 furos seguintes tem um grande detalhe. Nesse furo maior, você não vai colocar rebite, ele faz parte dos furos onde vai passar o crochê. E nesse furo de baixo, você vai perceber que ele está desalinhado com o do acessório principal. Isso é feito propositalmente, então eu vou dar uma puxadinha na tira para alinhar os 2 furos e vou colocar o rebite. Isso foi pensado para que fique uma folga ali na meia argola e ela não fica apertando, forçando o sintético, assim a meia argola fica mais solta. Eu quebrei muita cabeça nessa parte porque minha ideia era fazer essa tira central inteiriça, ou seja, saindo lá da aba até a parte da garrafa. Mas para que isso desse certo, foi necessário fazer o outro lado duplo, o que no final foi até bom, porque além de dar resistência maior onde a garrafa vai ficar pressionando ali, também ajudou com todo o acabamento para as tiras de regulagem que espero que você já vai entender. Nessa outra ponta, então, eu vou colocar outra meia argola, vou contar ali 4 furos e eu vou deixar a meia argola entre o 4º e o 5º furo. Vou dobrar a tira e próximo da meia argola eu vou colocar um rebite, cuidando para colocar esse lado da haste no avesso da tira, conforme eu estou mostrando aí. Eu vou virar o acessório dessa forma para facilitar e vou posicionar os outros rebites ali embaixo também. Nesse último, você vai perceber que os furos estão desencontrados, mas isso também é proposital. Quando eu virar essa tira para cima, que é a posição que vai ficar no final, ele vai dar uma puxada na parte de baixo e os 2 furos vão ficar alinhados. Se eu não tivesse feito isso, deixado essa sobra, uma das 2 camadas ia ficar repuxando a outra. Nessa parte eu vou colocar um rebite de baixo para cima, vou colocar essa ponta e por último posiciono esse último furo. Lá no balancinho você vai sempre prender os rebites deixando a fêmea para cima, então eu vou começar prendendo esses rebites da aba e quando chegar na parte da tira eu vou virar o acessório para continuar fixando. Depois de tudo preso, eu vou pegar as tiras com fivela e vou passar uma entre esse primeiro e segundo rebite abaixo da meia argola, entre as 2 camadas do montana. Vou colocar ali na abertura de cima para baixo, levo até o outro lado e coloco de baixo para cima. E é só fechar a fivela pelos furos que já tinha sido feito. Então fica assim o resultado final do acessório principal da bolsa Zoe. Se você preferir, nessas 2 aberturas você pode passar uma cola de contato para que elas fiquem fechadas, mas eu achei que assim ficou bem de boa. Os acessórios dessa bolsa então são essa parte principal, que é a parte da aba e o suporte de garrafa já embutido, o fundo, a fivela frontal para o fechamento da aba e a alça tiracolo. Eu vou pegar o fundo que a gente acabou de fazer, eu vou usar a agulha 4,5 e o fio náutico de 5 milímetros. Você pode usar também o fio de poliéster ou o fio de malha se você preferir. E nesse começo eu vou deixar um pedaço de fio sobrando de mais ou menos 1 metro. Eu vou colocar a agulha nesse ponto e vou puxar o fio para frente. De um lado vai ficar o fio do novelo e do outro lado esse pedaço que eu deixei sobrando. Eu vou fazer pontos baixíssimos em todos esses furos e eu vou sempre soltando um pouquinho a argola para não ficar repuxando o sintético e sigo fazendo pontos baixíssimos em toda a volta. Quando chegar nesse último furo eu vou colocar a agulha, mas ao invés de puxar o fio do rolo eu vou puxar essa ponta que está solta. Vou passar por dentro da argola e puxo todo esse fio para frente. Depois vou colocar a agulha de trás para frente no primeiro ponto baixíssimo e puxo todo esse fio para trás. Para finalizar, coloco a agulha de baixo para cima e puxo o fio todo para baixo. Eu vou usar esse fechamento em todas as outras fileiras dessa bolsa. E para continuar, eu vou pegar novamente o fio do rolo,
Vou colocar a agulha no meio do ponto baixíssimo e puxo o fio para frente. A partir de agora eu começo a fazer pontos baixos. Nesse fundo vai ser necessário fazer alguns aumentos com esse fio, então nesse mesmo lugar eu já vou colocar mais um ponto. Pronto, já fiz um aumento e nesse ponto do lado eu vou fazer 3 pontos no mesmo lugar. Isso é necessário para que o crochê vire na curva, mas o fundo ainda continue reto. Nessa parte reta eu vou fazer aumentos intercalados. Eu começo fazendo um ponto nesse primeiro espaço. Nesse do lado eu faço um aumento. Sigo fazendo um ponto, um aumento, um ponto e na curva eu faço 3 pontos e nesse da lateral eu faço um aumento também. Nesse outro lado eu vou copiar o que eu fiz na fileira de baixo, um ponto, um aumento, um ponto e um aumento. Para fazer o fechamento dessa fileira, eu vou fechar esse último ponto da curva pegando o fio solto. Puxo todo o fio para frente. Coloco a agulha de trás para frente na correntinha do ponto da frente e puxo esse fio para trás. Para finalizar, eu coloco a agulha de baixo para cima para sair no meio da correntinha do ponto e puxo esse fio para baixo. Fazendo dessa forma, os pontos ficam todos iguais, até no fechamento. Depois disso, eu já vou começar a subir a bolsa, mas se você quiser, você pode fazer mais uma fileira de ponto baixo para a bolsa ficar um pouco maior. Eu vou colocar a agulha pegando somente a alça de trás da correntinha e também vou passar por esse fio atrás do ponto. E aqui eu vou fazer o primeiro ponto baixo dessa fileira. Sigo fazendo somente um ponto baixo em cada ponto de base em toda a volta e assim a lateral da bolsa já vai começar a subir. Chegando no último ponto eu vou colocar a agulha puxando o fio do rolo, mas para fechar o ponto eu puxo o fio solto, passando por essas duas argolas, e faço o fechamento da fileira novamente. Nessa próxima fileira, vou seguir pegando somente na alcinha de trás do ponto, puxando o fio do rolo e sigo fazendo pontos baixos em toda a volta. Aqui já consigo ver a bolsa começando a subir e vou mostrar mais uma vez para vocês como fazer o fechamento da fileira. Eu vou seguir fazendo todas as fileiras dessa mesma forma e vou subir até aproximadamente 16 centímetros. Prontinho, subi 19 fileiras e ficou com aproximadamente 16 centímetros de altura. Agora, depois de já ter fechado essa última fileira, eu vou passar essa ponta do fio solto entre essas correntinhas do ponto, que depois vai ficar escondido.
Vou colocar a agulha na correntinha do ponto e vou puxar o fio do rolo para frente. Eu vou fazer pontos baixíssimos na boca dessa bolsa, mas conforme eu for fazendo, eu já vou prendendo também o acessório principal. Para isso, vai ser necessário que eu coloque ele bem no centro da bolsa, alinhado com o acessório do fundo dela, e vou fixar com alguns marcadores de carreira no lugar. Vou colocar a agulha no furo do acessório, passo pela correntinha do ponto atrás e puxo o fio do rolo para frente, fechando um ponto baixíssimo. Nessa parte de cima, você vai perceber que a quantidade de furos que tem no acessório é diferente da quantidade de pontos que tem no crochê. Então, eu vou ter que pular alguns pontos do crochê para conseguir fixar ele. Eu vejo primeiro qual ponto que se encaixa com o furo do meio do acessório e a partir daí eu conto quantos pontos que tem antes dele. No meu caso, no crochê tem 4 pontos e somente 2 no acessório. Então, nesse caso, eu sei que até o furo do meio eu vou ter que pular 2 pontos no crochê. Então, aqui eu vou pular esse primeiro ponto do crochê, vou no próximo ponto da frente, no segundo, aí eu coloco a agulha e puxo o fio para frente. No da frente, eu vou pular o terceiro e vou colocar a agulha no quarto ponto do crochê. Chegando no furo do meio, eu coloco a agulha no quinto ponto, que é o furo do meio que a gente tinha encontrado, e eu faço um ponto baixíssimo aqui. Agora, daqui pra frente, eu vou contar de novo e sigo o mesmo processo que eu fiz do outro lado. Chegando no último ponto baixíssimo, eu corto o fio do rolo, puxo o fio para frente, coloco a agulha de cima para baixo no primeiro ponto baixíssimo e puxo o fio para cima. Termino colocando a agulha para sair no meio desse último ponto baixíssimo que eu acabei de fazer e puxo o fio para trás. Depois disso, é só esconder essa ponta do fio. Agora eu vou aqui para essa parte de trás que ainda tá solta. Eu vou passar o fio por esses furos para fixar o acessório na bolsa. E dá para fazer isso com agulha de tapeceiro, mas eu prefiro fazer pontos baixíssimos também, com a agulha de crochê normal mesmo. Começo colocando a agulha no meio do primeiro furo e puxo o fio para frente, deixando uma ponta na parte de trás para acabamento depois. Solto a agulha da argola e coloco novamente assim de cima para baixo. Vou até o próximo furo. E aqui eu vou colocar a agulha no furo do sintético e depois em algum espaço do crochê que sai ali dentro da bolsa. Puxo para frente e sigo fazendo pontos baixíssimos em toda a volta. Vai chegar um momento que vai ser necessário colocar a mão dentro da bolsa para ir dando as laçadas na agulha para conseguir fazer os pontos mais lá no fundo da bolsa, mas é super tranquilo. Pronto, já fixei toda essa parte, só falta fazer esse último fechamento. Primeiro eu corto o fio deixando mais ou menos uns 50 centímetros de fio sobrando. Puxo todo esse fio para frente, coloco a agulha nesse ponto baixíssimo e puxo o fio para trás. Volto puxando pelo ponto baixíssimo do lado e agora eu vou precisar colocar a agulha dentro da bolsa para sair para fora, no meio desse ponto baixíssimo. Depois disso, é só puxar o fio para dentro da bolsa. Você pode deixar essa parte dessa forma mesmo, mas eu vou fazer mais um detalhe de acabamento aqui que é totalmente opcional. Coloco a agulha bem do ladinho do sintético e puxo esse fio para frente. Agora com a agulha de tapeceiro, eu vou meio que fazendo uma costura em zigue-zague em toda a volta com esse fio. Coloco a agulha de tapeceiro pegando somente uma alça do ponto baixíssimo
e pego em algum fio do crochê que esteja mais próximo ali do ponto e puxo todo o fio. No seguinte, faço a mesma coisa e sigo esse processo em toda a volta. Prontinho, essa parte está finalizada e agora vamos para a última etapa, que é o fechamento da aba. Nessa parte de trás da fivela eu coloquei um pinguinho de super cola só para ele ficar parado no lugar. Posiciono a fivela ali na bolsa como se eu estivesse fechando para ver certinho onde eu vou colocar ela. Coloco um pingo de cola para ele não ficar correndo. E eu gosto de usar agulha de mão e agulha comum para fixar essa parte porque eu acho mais fácil. Se você quiser, depois de fixar com a linha comum, você pode passar o fio do crochê nos buraquinhos só para detalhe. O fechamento dessa bolsa também foi pensado para ser mais prático para quem está começando, mas caso você queira, onde tem esse rebite no comecinho da aba, você pode substituir por um botão de imã, e aí nesse caso a fivela ficaria só de enfeite mesmo na bolsa. Eu não fiz dessa forma porque seria mais uma ferramenta que vocês iam precisar para fazer essa peça, né? Então por isso que eu fiz o fechamento pela fivela mesmo, mas é uma opção aí que vocês podem fazer também. Então esse é o resultado final da bolsa Zoe. Espero muito que você tenha gostado dessa aula e eu quero muito acompanhar o seu processo também. Então quando você começar a fazer a sua, me marca lá no Instagram, @morelohandmade, para poder acompanhar um pouquinho do seu processo. Aproveita e manda aqui nos comentários também o que você achou dessa aula e já compartilha com a sua amiga crocheteira que também pode gostar de começar a fazer os seus próprios acessórios. Também já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder todas as novidades que estão por vir. Te vejo então na próxima aula, beijão e até mais!